Esse dia eu estava estudando um pouco até. Porque que engraçado na Europa, né? Cada guerra, a cidade está num lugar, vai mudando de país. Exato. Porque vem um país domina, Isso. aí depois a outra guerra ele perde, o outro que Você ganhou veja toma. o Alto Adige, né? Aqui na Itália mesmo, nós temos uma parte que Foi austríaca, agora é italiana. Austro-húngaro, pertenceu à Áustria, depois passou para a Alemanha, depois veio para a Itália. E hoje eles falam em casa, eles falam alemão, na escola eles são obrigados a estudar italiano. Mas eu trabalhei com muitos jovens que vêm de lá e não falam italiano, muito pouco. Falam alemão, mas falam muito pouco italiano. Você vai para o norte da Itália aqui? Sim, mas tem certas cidades que até as placas de rua e tudo. Sim, começa primeiro a chegar em alemão, né? Depois de Trento, ali para cima, ali já começa até a arquitetura das casas, dos apartamentos, dos palacetes, ali já é uma arquitetura austríaca e as placas já são escritas em alemão. Antigamente você estaria dentro da Áustria, né? Dentro da Áustria. Porque apesar, né, da Itália ser um país que tem uma cultura milenar, é um país extremamente jovem, né? Tem 150 anos, né? Da última. Que unificaram. Era um monte de. Como é que a gente chama? Impérios, né? Impérios, de principados e. Pequenas Por exemplo, unidades. Veneza mesmo era. Pequenas unidades. Um país, né? Comandado pelo nobre da região e tal. Sim. Né? E depois foi unificado. Coisa recente, né? E engraçado. Mas o Brasil. Você vai fazer, o Brasil é jovem, o Brasil é mais antigo como país do que a Itália. Isso, o que acontece? Aqui é histórico, porque é histórico, mas não pertencia à Itália, pertencia a tantos outros. Outra. E também é um ponto de vista, né? Porque se a gente for pensar nos nossos indígenas, a gente também claro. tem uma história milenar. Né? E pouca gente fala, por exemplo, na parte da América do Sul, onde tem as pirâmides fantásticas, os maias, astecas e coisas construíram. Imagina quanto aqui, né? Cultura milenar, na Europa, a turma nem fala nisso aí, né? Porque a história, como é que é? A humanidade começou aqui, né? Eles dizem, né? Pra eles, entendeu? Que daí depois acabaram começando a colonizar, né? Foram colonizar as Américas, foram explorar o Oriente, né? Fazer o caminho das Índias para ir lá. Mas as pirâmides pegar lá seda, já estavam lá, né? As pirâmides do Egito já tinham ali, a África também, né? Eles colonizaram a África. Tanto é que tem país hoje que tem língua inglesa, até português tem lugar. Sim. Angola. Tem lugar na China que falam português. Exatamente. Capaz. Sério. Eu não sabia. Sério. Isso aí eu fiquei... falar português, certinho. Falam português e o nome das ruas, elas estão escrito na língua deles. E embaixo em português. Que massa. Porque foi colonizado pelos portugueses daquela época. Os navegadores faziam esse caminho e colonizaram esse povoado. Tem uma coisa interessante, né, Éder? Que a gente acabou lendo num livro, que os europeus, quando chegaram no Japão, já chegaram lá tocando terror. Para eles, eles eram os caras. Chegaram no Japão e encontraram uma civilização com cultura, com educação. Eles já tinham a escrita e eles não comiam com as mãos. O europeu comia com as mãos ainda. E eles comiam já com os pauzinhos já. E eles tinham as armas. Eles chegaram lá dando pau. Começava a cair cabeça, braço aqui lá. Os caras com as espadas, tudo ninja, cara. Aí tocaram os caras embora. Tudo samurais. Né? Tocaram os caras embora. No Japão eles estavam usando pólvora. Usavam pólvora. Começavam a usar pólvora. Foi no Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Né? É um livro. É um livro fantástico. E eles falam exatamente quando a Portugal fez a viagem ali para descobrir as Américas, né? Ou mesmo eles eram grandes exploradores, né? No mundo todo, grandes navegantes. Então, quando partiu aquela exploração ali para as Américas, partiu também a exploração para outros lados e foram cair no Japão. Mas quando chegaram lá, eles foram tratados como os animais da história. E foram expulsos de lá. Selvagens, os bárbaros eram eles, né? E acabaram sendo expulsos de lá. Né? Aqui no Brasil mesmo, imagine para o índio, né? Que andava peladão, tomava banho de rio todo dia, chegava aqueles europeus fedidos. Imagina, cara, com um espelho, passando pomada branca na cara para esconder as perebas, né? E tu sabe por que barbudo, cara. Tu sabe por que roupa tudo levada a breca, cara. Imagina, cara. Quem Maurício, que é o bárbaro nessa história? Tu sabe por que o brasileiro... Quem que é o selvagem, né? Eu acho que se eu fosse índio, estivesse vendo da praia, chegando aquela galera
fedido ali, mano. Tá louco, né? Que raça é essa? Inclusive, essa turma que tá invadindo a nossa área aqui, né? Inclusive, nesse livro ele conta que quando o europeu chegou, o europeu ele não tomava banho para criar uma crosta para se proteger da lepra. Veja, né? É como uma medicina. Eles utilizavam como credência deles, como proteção, né? Como crença, que se eles não tomassem banho, criava essa crosta e ela protegia contra a lepra, né? Na época que era a lepra, se chama, né? Sim. E o índio tomava banho 2, 3 vezes por dia no rio. Então, por isso que o brasileiro tem essa cultura de tomar banho todo dia. Sim, é reflexo justamente mesmo. É reflexo dos indígenas do Brasil. É também. Incrível, né? Vai bem, o nariz da galera agradece também, né?